pelo doutor Alberto. Gravando, presidente. Bom dia a todos. Hoje, 18 de novembro de 2025, agora 8 horas e 48 minutos, iniciamos a sessão de julgamento da segunda Câmara Ordinária do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Hoje, na nossa composição, temos aqui o Dr. Samuel de Oliveira Magro, temos a doutora Daniela Rodrigues Gonçalves, também titular, temos aqui a presença do Dr. Alberto Borges de Carvalho Júnior, em substituição ao nosso presidente José Aurivaldo Pérez. Seja muito bem-vindo, doutor Alberto. Pela representação fiscal, doutora Luciana Carvalho Duarte. Agradeço aqui aos colegas, aos advogados que estão presentes, aos colegas que nos dão suporte, desejando um bom dia e uma boa sessão a todos. Bom, senhores, podemos iniciar aqui a nossa sessão com o processo M. Cardoso, Indústria Logística e Distribuição de Alimentos e Bebidas Limitadas. Este é um processo da relatoria do Dr. Samuel de Oliveira Magro, processo AIN número 5053-702. Eu vou pedir a gentileza, não temos sustentação oral para este processo? Doutor Cristiano? Não, doutor Argos, eu estou acompanhando o processo da Raizen. Ah, tá bom. Então, doutor Samuel, eu vou pedir a gentileza de que o senhor apresente, não havendo sustentação oral, que o senhor apresente o seu caso e já pode passar diretamente ao voto, assim ganhamos tempo. Fique à vontade, doutor Samuel. Ok, senhor presidente. Inicialmente, desejo aqui um bom dia a todos os participantes. Hoje a sala está bastante cheia, né? Isso é muito bom. E, esse voto, esse processo, ele é muito conhecido nosso, porque há cerca de 2 semanas o senhor relatou um processo desse contribuinte, que não é um processo parecido, é um processo igual, né? Então, na verdade, só muda aí o período, mas exatamente as mesmas dezenas de acusações fiscais e os mesmos argumentos que o senhor colocou no seu voto. A única distinção desse voto, desse meu processo do senhor, é que o senhor ainda tinha um dos itens lá, dizia respeito à transferência de mercadorias entre estabelecimentos, né, do autuado. E nesse daqui nem isso tem, né? Então, basicamente, acho que, como também, se eu já tiver acesso ao meu voto, que estava disponível, e como não há sustentação oral, não há patrono também acompanhando especificamente essa votação, eu me reporto então aos seus argumentos que eu já havia colocado, né, mas basicamente aquelas mesmas questões, né? No primeiro momento, ele aplica nos itens 1 e 2, ele aplica uma redução de base de cálculo, nas suas operações aí de ST, e aí, pelos mesmos motivos, com a mesma fundamentação jurídica, com outras palavras, obviamente, né? Essa redução de base de cálculo não é aplicável às operações de substituição tributária, né? Porque ela somente é aplicável nas saídas internas, né? Então, ou seja, no caso dele, seria do fabricante para ele, né? Que é o distribuidor, e não dele para em diante, né? No item 3 também, também é mercadoria que ele não aplique, está sujeito ao 313W do RICMES, né, a sujeitação tributária, que ele não aplicou, aquele suco em pó, né, mesmo caso do senhor, né, que ele aplicou a ação tributária e está demonstrado nos autos que esse produto sim, e ele também não traz nenhum argumento, ele só fala, olha, e nada mais, né? No item 6, também é o mesmo caso que vai... É o mesmo produto, inclusive, fica em pó. Do 7 ao 10, né? Sim, ele emite lá, a emissão de documentos fiscais, né, para contribuintes que não são armazém geral, ele aplica a não incidência lá, ele não recolhe imposto, então aí está sendo cobrado nos itens 11, 12, 13, 14 e 15.
é a mesma situação, né? Esses também não tem nem KNAI secundário de armazém geral. No item 16, sim, aqui os 16, ele emissão de documentos fiscais, operações interestaduais que ele não não emitiu, não destacou o imposto, e aí ele apenas fala, olha, mas as mercadorias voltaram, né, retornaram. Não fala nem por que retornariam, né, porque eram operações de venda, não fala nem por que retornariam, e nenhum fundamento, nenhuma prova, nada de que teriam retornado, e ainda que tivesse retornado, o procedimento seria outro, né. No item 17, também, supostamente seriam operações regulares, né, com o CFOP 6923, em que ele não destacou o imposto, só que também, igualmente, também não traz nenhuma prova, nada dessas operações, né, que nos documentos fiscais ele deveria ter consignado ali quem era o comprador original, o destinatário, todas as informações não fiscais, né, e ele não tinha nada disso nos documentos fiscais, e também ele não trouxe nada que demonstrasse, por exemplo, que a venda originária, né, qual teria sido. Então, tal qual o senhor também, mesma situação, estou afastando esse argumento. E aí, bom, aí nos 18, 19 e 20, né, que também não há, que se tratou também de não falta de inscrição de documentos de saída, né? E falta de entrega de GIA, ou entrega de GIA com valor de imposto a recolher menor do que o apurado no RAICMS, né? São esses 3 itens aqui. E também ele não nega, só fala, ó, isso aí poderia ter sido resolvido, né, com a retificação da documentação fiscal. E é que eu falo que, nesse momento, eu poderia mais, tal como o senhor também colocou no seu voto. E aqui, por fim não, ainda os itens 21 e 22, também ele não, ele só fala, o único argumento dele é que supostamente ele teria saldo credor, né? E, portanto, a retificação das GIA e FD poderia ser resolvido, também afastei esse argumento. E, por fim, no item 23, ele faz lá uma defesa que não tem nada a ver com a acusação, né? A acusação falava de obrigação acessória, e ele veio falar de... Nem eu entendi o que ele quis falar, né? Só falei que olha, é incompatível essa defesa com a acusação, né? Então, com isso, senhor presidente, então, resumidamente, e também já até porque vocês conhecem o processo, eu estou conhecendo do recurso ordinário e negando provimento a ele, né? Mantendo aí a decisão tal como lavrada pela primeira instância. É isso, senhor presidente. Fico aqui à disposição para qualquer dúvida. Perfeito, doutor Samuel. Nesse caso, eu dei uma olhada até por advertência feita, no sentido de verificar a semelhança com o outro. E realmente é idêntico, é um caso idêntico, exceto pela ausência de alguma infração relacionada à remessa, como o doutor Samuel muito bem colocou. Então, acho que esse caso já foi ali bem debatido e bem apreciado na Câmara. Abro aqui a palavra aos colegas, doutora Daniela, doutor Alberto, doutora Luciana, se tem algum complemento, algum questionamento a fazer para o relator. Em caso contrário, a gente encerra os debates e passa a votação. Doutor Alberto, doutora Daniela, doutora Luciana, tudo sob controle? Nenhuma observação? Obrigado pela oportunidade, doutor Argos, doutor Samuel. Eu acompanhei também o voto aqui e, pelo que ficou demonstrado, teve até oportunidade para o contribuinte se manifestar, apresentar documentos. O doutor Samuel deixou registrado isso. E até pelo fato de falta de sustentação também, até para poder explicar algum ponto aqui, fica prejudicado isso, né? Então, eu não tenho nada a reparar aqui no voto e podemos votar. Doutora Daniela, doutora Luciana, algum complemento? Não? Então, se os colegas
Estão de acordo? Eu vou encerrar os debates. Peço aqui a gentileza dos colegas para procedermos à verificação do quórum. Doutor Alberto, por favor. Vou chegar lá. Estou fazendo aqui um pouco de falta de Fique prática. tranquilo, fique tranquilo. Pronto. Tudo bem, quórum completo. Iniciamos aqui a votação. Doutora Daniela? Muito bem, todos votaram. Eu encerro a votação e anuncio que, em relação ao processo 50.53.702, em que é autuado M. Cardoso, Indústria Logística e Distribuição de Alimentos e Bebidas Limitada, tivemos aqui a votação unânime no sentido dado pelo relator, Dr. Samuel de Oliveira Magro, pelo conhecimento integral com julgamento de mérito e não provimento ao recurso apresentado. Então, passamos aqui ao próximo processo. Julgamento encerrado. Muito bem. Processo 40.00094, Antares do Brasil, Produtos para a Indústria Gráfica Limitada. A relatora, a doutora Daniela Rodrigues Gonçalves, é um recurso ordinário. Já tivemos a sustentação oral feita pelo doutor Vidigal na sessão passada. Portanto, eu inicio aqui os debates para a apresentação do voto pela doutora Daniela. Doutora Daniela, fique à vontade, por favor. Obrigada, doutora Agnes. Bom dia a todos. Então, vamos... só desculpa, doutora Agnes, ele cortou quando você foi falar o nome do processo. Agora é o Antares e não o Raizen, certo? Primeiro o Antares, tudo bem. Exato. Vai ser feita a sustentação oral novamente, em função da presença do novo colega, ou eu passo direto à leitura do voto, senhor presidente? Doutor Carlos, o senhor deseja repisar aqui a sua sustentação oral, algum complemento, ou a relatora pode passar o voto? Presidente, esse caso não é meu, meu caso é o da Raizen, presidente. Pronto. Perfeito, presidente. Sou eu o representante da Antares. Desculpe. É por isso que eu estranhei, doutora Ari. porque ele falou Antares, mas chamou o Carlos. Doutora Ari, quer fazer algum complemento? Ou a relatora já pode passar o voto? Nossa, desculpa, cortou, eu tô com um problema mesmo com o áudio, viu? O seu áudio corta mais que os outros. Doutora Ari, nos escuta? Oi, presidente, desculpa. A relatora estava comentando que ela não estava recebendo o áudio, porém, no que se refere ao julgamento deste caso, já foi feita a sustentação oral em algumas oportunidades. Apenas gostaria de destacar que aqui é um caso de benefício fiscal do Fundap, em que houve, se não me engano, esse processo já dura mais de 10, 15 anos. Houve diversas diligências, idas e vindas, julgamentos pelo próprio TIT. E aí o único destaque é que realmente o TIT havia determinado que houvesse o procedimento de extinção do crédito tributário em razão da comprovação exigida pela regulamentação que envolvia a relação entre o Estado de São Paulo
e o Estado do Espírito Santo. Essa comprovação já foi feita, em memoriais foi juntada uma tabela resumindo também esta comprovação. Então, basicamente, essas questões de fato que eu gostaria de ratificar, já que mais ou menos um mês atrás houve a sustentação oral com quórum semelhante. Perfeito, doutor Ari. Obrigado. Passa a palavra à doutora Daniela. Doutora Daniela? Bom, Com a palavra. Eu vou apresentar o resumo das diligências todas e, se tiver algum esclarecimento de fato, pode ser assim? A ordem, presidente. Acredito que basta. Eu não estou tendo acesso aqui ao voto da doutora Daniela, não sei se ela vai disponibilizar agora. Doutora Daniela, o doutor Alberto não teve acesso ao seu voto. Vou pedir a gentileza se puder fazer o registro dele, assim ele pode... Eu não consegui disponibilizar o voto. Preciso disponibilizar o voto. Está aberto para disponibilizar, senhor presidente, para acompanhamento? Aqui, pelo menos, sim. Deixa eu ver. Ah, agora abriu aqui, editar relato. Tá. Eu vou colocar ele aqui para vocês poderem acompanhar a leitura. Bom? Está disponível o voto, tá? Está aparecendo já. Obrigado. E assim vai ficar melhor para poder acompanhar a leitura e tudo mais. Bom, vamos lá. Eu só peço que, se vocês me chamarem e eu não responder no primeiro momento, chamem de novo, porque como ele está cortando o áudio, eu fico aqui e vocês fora da tela, eu fico meio que... Vocês na tela eu consigo acompanhar melhor. Bom, vamos lá. Então, processo em nome da autuada Antalis, auto de infração número 40000094. O processo contém uma única acusação relativa a crédito indevido do imposto, assim descrita. Creditou-se indevidamente no ICMS no valor de R$ 1.049.900 nos períodos durante o ano de 2006. Dos impostos destacados nos notas fiscais de recebimento de mercadoria em seu estabelecimento, arroladas no denominado demonstrativo do anexo 1, decorrentes das importações desembaraçadas em Vitória do Espírito Santo, através de operações por conta e ordem de contribuinte paulista, utilizando-se de preposto importador Cotia Trading. As operações, usando o benefício fiscal denominado Fundap. As operações são importações efetuadas por Antalis do Brasil Produtos para a Indústria Gráfica, São Paulo, nas quais o imposto deveria ter sido recolhido para o Estado de São Paulo, tratando-se de operação de importação na modalidade por conta e ordem de terceiros, conceituada pela Secretaria da Receita Federal através das instruções normativas 225 de 2002 e 247 de 2002. O entendimento da Secretaria da Fazenda de São Paulo é o constante da decisão normativa CAT 03/2009, a qual estabelece que o ICMS devido pelo desembaraço aduaneiro deve ser recolhido ao estado onde se localiza o adquirente, sendo apenas admissíveis os créditos decorrentes destes valores e impugnados os créditos decorrentes do recolhimento das outras unidades da federação pelo fato de existir erro na identificação do sujeito ativo do ICMS. Com relação às declarações de importação objeto deste auto de infração, o autuado não solicitou o reconhecimento de recolhimentos de importação por conta e ordem efetuados ao Estado do Espírito Santo nos termos do RICORD, Portaria CAT 154/2010, e Decreto 045 de 2010, decorrentes de importação por conta e ordem
Nossa, tem um erro aqui, né? Efetuadas em desacordo com o dispositivo do protocolo 23 de 2009. O autuado foi notificado, renotificado e novamente notificado, então foi notificado 3 vezes, a apresentar as GARES e os reconhecimentos de ICMS em nome de Cotia Trading, relativo às DIs e respectivos de créditos apropriados, porém não apresentou os documentos citados. Bom, foi oportunizada a realização de situação oral em sessão anterior, né? Então, aqui a autuada tem uma primeira alegação preliminar, que é uma alegação de decadência, tá? Nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. No entanto, o alegado não procede. Como tese já sedimentada, preciso corrigir isso aqui. Sedimentada nessa casa, temos que a homologação do lançamento previsto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, não alcança acusações de crédito indevido. Nestes casos, é claro que o fato gerador não há fato gerador a ser homologado. O crédito é um direito do contribuinte, que deverá se opor o seu direito à fazenda pública, cumprindo todos os requisitos previstos na legislação. Para análise do mérito, cumpre esclarecer as particularidades da tramitação do processo, que, tendo sido convertido diversas vezes em diligências, podemos assim resumir. Eu fiz aqui um resumo das diligências, tá? E eu vou me permitir ler esse resumo para vocês. Normalmente essas tramitações de diligência eu tendo a pular na leitura do voto, mas aqui eu acredito que é muito importante para a gente entender o todo da situação. Então eu vou ler os encaminhamentos e os retornos de diligência por entender que é muito importante na minha tomada de decisão, tá? Então, em folhas 973 a 974, a Colenda, a 9ª Câmara Julgadora, decidiu pela conversão do julgamento em diligência para análise do pedido de reconhecimento de créditos nos termos do inciso 3º, artigo 4º, inciso 2º, artigo 3º do decreto 56.045 de 2010. Muito embora já naquela oportunidade a decisão cita que o pedido foi feito extemporaneamente. Em resposta, a DRT juntou aos autos o GDOC número 51.257, 78137 de 2010, explicitando naquela oportunidade, restaram comprovados os recolhimentos relativos aos outros autos de infração lavrados contra a autuada, mas não especificamente os créditos exigidos no presente feito, pois que, para o ano de 2006, a autuada não logrou êxito em comprovar os pagamentos. A autuada veio aos autos após o encerramento da diligência, em folhas 988 a 1973, noticiar a complementação de documentos, visando comprovar os pagamentos que contemplariam a exigência do presente AIM. O processo foi novamente convertido em diligência para análise dos novos documentos. A autoridade autuante manifestou-se em folhas 1984, afirmando: analisamos os documentos apresentados e comprovam o débito do imposto pelo importador. Em sentido oposto, a douta representação fiscal veio às folhas 2.220 a 2.225 declarar que não é possível acolher o parecer do fiscal autuante com acolhimento das alegações da recorrente, pois as provas juntadas não contêm a integralidade dos documentos exigidos no decreto 56.045 de 2010, bem como por não ser competência do autor do feito a análise relativa ao reconhecimento de créditos do recorde. Diante do exposto, pela terceira vez, o presente processo foi convertido em diligência pela 9ª Câmara Julgadora, por voto da juíza Mara Caramico, para manifestação da autoridade competente, no caso, o delegado da DRT 14. O processo retornou com informações às folhas 2046 a 2048, que muito resumidamente, tratam sobre ilegalidade de diversos documentos, extemporaneidade e omissão de dados, negando a integralidade do reconhecimento dos créditos. Não concordando com o resultado da diligência, nova diligência foi determinada pela 9ª Câmara Julgadora, novamente determinando a análise dos documentos, explicitando que a informação de ilegibilidade não havia aparecido antes nesses autos e que deveriam ser analisadas
as peças em que isso fosse possível, bem como afirmando que outros casos de extemporaneidade também foram superados, segundo constou do voto, diversos casos. Em folhas 2106, consta novamente manifestação do DRT 14, juntando nova notificação ao contribuinte para a juntada de cópias legíveis dos documentos, o que não aconteceu, bem como explicitando que não restam cumpridos os requisitos do Decreto 56.045 de 2010. Por todo exposto, resta claro que o autuado não obteve êxito na demonstração da integralidade dos recolhimentos para o Estado do Espírito Santo. Assim sendo, é de ser mantida integralmente a acusação, restando incólume a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Consta ainda dos autos pedido de limitação dos juros da taxa de Selic nos termos da petição apresentada pela doutora representação fiscal em folhas 2197, onde resta consignado o pedido de aplicação da súmula 10. O pedido é de ser acolhido diante da obrigatoriedade de aplicação da súmula 10 deste TIT. Proponho a redução, limitando-se os juros da Selic. Taxa Selic. Nos termos expostos, nego o provimento ao recurso ordinário. Então, senhores, é como voto, um voto onde eu basicamente faço um resumo da tramitação anterior do processo. Esse processo é um processo que tem uma tramitação muito grande e nelas já está muito bem instruído a situação aqui dos autos. Acho que não cabe muito mais do que se analisar as provas desse caso, já que tem competência restrita para o delegado da delegacia, da DRT 14. É como voto. Presidente, doutora Daniela, relatora, agradeço aqui a leitura do voto. Eu só acredito que... Doutor Argos, eu preciso que reabra ali, porque eu fiz algumas correções ali. E ao finalzinho no dispositivo, revisão. é dado parcial provimento, né? A senhora acolhe a Selic, é preciso fazer isso, porque eu estou reconhecendo, aplicando a súmula 10. Então, é um parcial provimento, porque estamos aí acolhendo, aplicando a súmula 10 ao presente processo, tá? Está aberto. Mas no mérito é a manutenção integral da acusação. Está aberta a edição. O doutor Ari pediu a palavra, provavelmente algum esclarecimento de fato. Doutor Ari, por favor. Presidente, agradeço a disponibilidade apenas para ratificar o que já foi apresentado na última sessão em que esse processo foi colocado em pauta, inclusive com uma apresentação no sentido de que o voto da ilustríssima relatora é no sentido de que não haveria uma documentação legível. No entanto, em momento algum do processo, há a identificação do que não estaria legível em termos de prova apresentado pelo contribuinte, e mais do que isso, acaba-se adotando a última manifestação da delegacia, que já havia sido superada por este tribunal em decisões determinando a conversão em diligência. Então, apenas gostaria de reforçar uma certa contradição que há em agora se adotar justamente essa decisão da delegacia quanto aos documentos, em que não há identificação da ilegibilidade de qualquer documento, não há identificação, ou pelo menos quais documentos seriam elegíveis para que os outros sejam acolhidos em termos de procedimento envolvendo o Fundap, tal como já constou no voto também a questão da extemporaneidade já foi superada, inclusive pelo próprio TIT em decisões anteriores. Então, apenas gostaria de ratificar essas questões de fato, porque me parece que se faz uma análise superficial e apenas se acolhe sem uma análise dos documentos, se acolhe a opinião da delegacia sem uma análise atenta aos documentos que foram apresentados, ou pelo menos uma identificação do que estaria ilegível neste caso. Ok, doutor Ari, obrigado. Só uma coisa. Pois não, doutor Daniel. Não, o doutor Samuel levantou a mão, ele pode falar. Doutor Samuel, por favor. Obrigado, senhor presidente. Não, na verdade, até se a doutora Daniela quer se colocar, quando o doutor Ari abriu o debate, né, entrou no debate especificamente... Está ouvindo, Dani? Tá.
Quando ali entrou no debate, então vamos a ele, né? Que na verdade não há não há nada, absolutamente nada decidido com relação a isso nesse processo em termos na análise desse recurso ordinário, né? Todas as diligências que foram determinadas até então foram exatamente para levantamento de questões. E este órgão de julgamento, essa Câmara, essa composição, não tem nenhum compromisso com o que pensavam os anteriores, né? Quem vai decidir o mérito dessa matéria, supostamente, né, se esse processo concluir aqui nessa Câmara, será essa Câmara. Então, não tem absolutamente nada decidido com relação a nada sedimentado, tanto que foi convertido de diligência para que a autoridade competente se pronunciasse a respeito, né? De maneira que também, né, como a doutora Daniela já colocou no voto dela, eu entendo que essa questão, né, é uma questão de competência, né? A competência para falar se houve atendimento das condições ou não para o reconhecimento desses créditos é do delegado, não é nosso, é do delegado, né? E a menos que ele venha e diga, olha, sim, os motivos por quê, e eu não tenho nenhuma dúvida, até pelo número de diligências que houve, eu não tenho nenhuma dúvida que o delegado também não tem nenhuma dúvida com relação a, seja qual motivo que seja, de que os documentos, tal como apresentados, não comprovam esse crédito. Está lá, ele disse, ele é a autoridade competente e tudo mais, né? Então, senhor presidente, nesse sentido aí, na verdade, eu ia falar até mais para frente, talvez depois do doutor Daniela, mas como o doutor ali já abriu o debate, debatendo com a Câmara essa matéria, eu já manifesto o meu entendimento de que realmente aqui é uma questão de competência, né? Obviamente, se houvesse uma manifestação positiva do delegado, tranquilamente que eu cancelaria esse aí. Por outro lado, se o órgão competente para analisar a matéria, né? E principalmente porque essa matéria, nós temos todas as questões aí colocadas com absoluta, vamos colocar aqui, né? Que eu detesto essas palavras, mas obediência ao princípio da verdade material, né? Então já foi um pedido que foi feito intempestivamente, que já foi aceito, né? Foi acolhido, enviado para o órgão competente se manifestar, o órgão competente se manifestou porque não tinha documento, aí o contribuinte juntou os documentos que não havia juntado antes, e aí tem toda uma sequência de muitas diligências para tudo que foi trazido aos autos, que fosse analisado. Se a essa altura do campeonato, se a essa altura do processo, ainda o órgão competente tem dúvida a respeito da regularidade da documentação, me parece que não temos muito mais. Eu, particularmente, entendo que eu estou satisfeito com relação ao andamento do processo, né? Ele já está, como o doutor Daniela disse, como o próprio doutor Ali já disse, né, na sustentação, já há muito tempo está circulando esse processo CRIUTIT, de maneira, senhor presidente, a menos que eu seja, de alguma maneira, aqui convencido do contrário, eu acompanho a doutora Daniela no seu voto. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Samuel. Me parece aqui que as ponderações do doutor Samuel, elas são muito claras, no sentido de que, eventualmente, se exauriu toda e qualquer inquirição sobre o teor dos documentos. Acontece que, da minha parte, eu confesso que eu não examinei esses documentos. E não vejo também maiores observações acerca do teor deles. Apenas uma concordância com aquilo que já foi, ao que parece, exaustivamente dito. Então, com a vênia dos colegas aqui, eu vou tirar o processo em vista, com o compromisso aqui de devolvê-lo o mais rápido possível, para que apenas eu confira exatamente aquilo que diz o doutor Samuel, que me parece que o faz com bastante convicção, com bastante certeza, apenas por uma questão de consciência, de dizer, não, exatamente, o doutor Samuel tem aí muita propriedade no que está dizendo. Então, eu vou tirar o processo em vista, vou dar uma olhadinha,
e até aqui, sendo final de mandato e tendo poucos processos na caixa, eu me comprometo aqui a devolvê-lo o mais rápido possível, mas com esta análise a respeito aqui, fazendo aqui um contraponto, talvez, daquilo que foi trazido pelo patrono, no sentido de que não, os documentos foram juntados e está aqui, está ali, e vieram assim ou assado com estas observações do próprio juízo, não só do juízo de primeiro grau, mas do próprio auditor aqui autuante, e aí a gente devolve o processo o mais rápido possível. Nós não temos a imagem, mas a doutora Daniela aqui está pedindo a palavra. Doutora Daniela, por favor. Doutora Daniela nos escuta? Não sei se ela não nos escuta. E eu vou até registrar aqui no chat. A doutora Daniela tem a palavra, pode aqui se manifestar, mas... Doutora Daniela, nos escuta? A senhora tem a palavra, fique à vontade. Ela escuta, mas nós não te escutamos, Dani. Eu acho que está... Veja se o seu microfone não está... Nós sabemos que você está falando porque está mexendo a boca, mas não te ouvimos. Não ouvimos. Doutora Daniela, é o seguinte, o doutor Argos está tirando em vista. Se concordar com isso, só levanta, faz um sinal de ok aí, a gente continua o debate na próxima, quando retornar. Pronto, doutor Argos. Então, acho que podemos... Todos de acordo aqui que podem encerrar esse... Perfeito. Tá ótimo. Julgamento? Pode ser? Sim, presidente. Então, eu vou encerrar aqui e passamos aqui ao próximo. Existem solicitações de vista não respondidas. Vamos ver. Gravar sustentação oral. Guardando a aprovação do presidente, mas eu sou o presidente, eu tenho que conceder para mim mesmo. Vamos lá. Conceder. É isso. Pronto. Então, eu vou encerrar o julgamento. Então, doutor Ari, o processo sai em vista e aqui com a tentativa de devolução do processo o mais rápido possível nas próximas sessões. Senhor presidente, por favor, que acompanhe, portanto, a pauta. Agradeço a atenção e apenas ratifico a informação de que a DRT não analisou os documentos e, por isso, aqui Nós vamos o requerimento do contribuinte. Muito obrigado. Eu vou apreciar. Muito obrigado. Tenha uma excelente semana, doutor Ari. Bem, passamos aqui à análise do último processo da pauta, processo 5036-665, em que é autuada a Raízen Energia S.A., processo de relatoria da doutora Daniela, um recurso misto, em que o processo retorna de vista. Eu tinha pedido vista aqui. Então, vamos a este último processo. A sustentação oral já havia sido feita, mas aqui com a presença do doutor Alberto, eu pergunto aqui se o doutor Carlos tem algum complemento a ser feito neste momento, ou apenas vai acompanhar aqui tanto a rememorada do voto da relatora, quanto o meu voto vista. Doutor Carlos, algum complemento, alguma coisa nesse sentido? Bom dia, presidente, doutor Argos, doutora Daniela, doutora Luciana, representante fiscal, doutor Samuel, doutor Alberto, que eu ainda não conhecia, os servidores aí da Secretaria da Fazenda. Então, assim, se me permitir, só 2 minutos, porque o voto vista de Vossa Excelência, presidente, imagino que se refira aos itens 1 e 2, que é justamente a questão das perdas ocorridas em armazém externo. Os itens 3 e 4, a doutora Daniela já havia cancelado, porque há a prova
da exportação, que as duas foram averbadas posteriormente, né, e foi comprovado nos autos. Então, imagino que essa questão esteja superada. E aí, só para esclarecer ao doutor Alberto, e naturalmente o voto de Vossa Excelência, independente seja favorável ou contrário ao contribuinte, presidente, certamente será esclarecedor, mas apenas para pontuar ao doutor Alberto, que nessa questão a Raízen, ela faz exportações, doutor Alberto, e ela remete corriqueiramente quantidades enormes de açúcar e álcool para armazéns alfandegados, né? Por conta de perdas que estão comprovadas nos autos de uma parcela ínfima dessas mercadorias, a Secretaria de Fazenda, com base no artigo 445, inciso 2 do regulamento ICMS, entende que é devido o ICMS, né? Porque ali há uma expressa disposição de que qualquer perda seria tributável, deveria ser objeto de recolhimento do ICMS, né, independentemente da razão dessa perda. Mas a recorrente, na verdade, se insurge não contra a legalidade ou constitucionalidade desse dispositivo do regulamento ICMS, mas quanto à sua interpretação dentro da sistemática normativa, especialmente em virtude da decisão na DC 49 pelo Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu, né, e não a aplicação do tema em si, tá, doutor Alberto, mas a ratio decidendi do tema 49, cujo pressuposto é que somente a circulação jurídica da mercadoria é tributável, né? E aí, por que esse artigo 445 é assim? Porque até então, até que o Supremo decide isso, mas o STJ já havia decidido que é só a circulação jurídica, mas a legislação de todos os estados, né, assim como a própria lei federal, a lei complementar 87/96, sempre estabeleceram que a saída a qualquer título do estabelecimento seria tributável. E aí, como ela é tributável na saída, né, naquele momento, nesse caso ela só não seria tributada porque ela é destinada à exportação. Então, quando há uma perda dessa mercadoria, logo ela não foi exportada, logo ela tem que ser tributada. Mas veja que no nascedouro desse racional, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não é qualquer saída que é tributável, mas só a circulação jurídica. Então, quando há uma remessa para armazém alfandegado, que é equivalente a uma remessa para qualquer armazém externo, não há ali uma circulação jurídica da mercadoria até então, né? Tanto é que o CFOP é diferente. Quando que isso vai acontecer? A circulação jurídica vai acontecer com a emissão da nota de venda e o embarque para o exterior, né? Então, o que nós queremos é uma aplicação, né, uma interpretação sistemática do ordenamento em face dessa decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, né, para que se analise se no caso concreto houve ou não a circulação jurídica, e concluindo-se que não houve ainda a circulação jurídica, então que não seja exigível o ICMS. Esse é o entendimento da empresa em virtude disso. Então era só esse esclarecimento que eu queria pontuar. Presidente, agradeço por ter me concedido a palavra. Obrigado, doutor Carlos, sempre que muito preciso, muito assertivo nas suas palavras. Eu passo a palavra aqui à doutora Daniela, se puder apenas rememorar o teor do voto já lançado, aqui em prestígio ao doutor Alberto e aqueles que nos assistem aqui, também o doutor Cristiano. Doutora Daniela, pode apenas rememorar aqui o teor do seu voto e daí eu passo a leitura do meu. Pode ser assim? Estamos sem som. Acho que não temos som da doutora Daniela? Não temos som da doutora Daniela. Aqui como uma tentativa aqui de esclarecimento, se me permitirem, eu vou apenas tentar resumir o voto da doutora Daniela e aí eu já passo ao meu. Restou emendado aqui a não comprovação de exportação de saídas destinadas à formação de lote de exportação, né? Então, a doutora Daniela entendeu ali que não foi comprovada essa exportação de saídas, né? Naquele inicial lote de exportação que viria a ser formado, né? Em subsistência dos itens do DDF para os quais o contribuinte demonstrou efetiva averbação das declarações de exportação. Foi negado o provimento ao recurso de ofício, né, diante da decisão dada
em sede de primeiro grau, e foi dado parcial conhecimento, quer dizer, foi dado conhecimento ao recurso ordinário e parcial provimento a ele. Eu digo aqui, a doutora Daniela cita aqui a questão das infrações, também menciona o artigo 7º e a sua não incidência, no caso aqui relacionado à saída de mercadorias. Ela cita também a Instrução Normativa da Receita Federal 1702 de 2017, dizendo aqui que a declaração de exportação, a DOE, nos termos dessa instrução normativa, seria o documento hábil para demonstrar efetiva a exportação de mercadorias. E a relatora assim cita: verificamos, portanto, que a autuação decorre da não comprovação da demonstração de que os documentos fiscais com saídas com fim específico de formação de lote para exportação foram averbados nas DOE no prazo previsto na legislação. E cita aqui: a decisão monocrática deu parcial provimento à defesa do contribuinte, exclusivamente para excluir o item 3 do AIN, documento fiscal 134348. E depois, em retorno aos autos, a relatora verifica o acerto da decisão e menciona que os documentos apontados bastam para aprovar a substituição dos documentos fiscais nos termos previstos na legislação, com o cancelamento da primeira nota fiscal, 13.586, emissão da segunda, 15.6352, devidamente averbada. Com esses fundamentos, negou-se provimento ao recurso de ofício. Já em relação ao recurso ordinário, a relatora menciona aqui o artigo 445 do regulamento, também na sequência, assim se posiciona. Assim sendo, muito embora seja claro que as perdas são comuns no ramo do negócio da autuada, é certo que as perdas são consideradas saídas tributadas, e os ajustes devem ser feitos pelo contribuinte na sua escrita fiscal. Ainda que as perdas lançadas sejam compatíveis com o ramo do negócio da autuada e que as mercadorias, usina de açúcar e álcool, é também certo que a legislação atualmente em vigor não contempla o acolhimento ao pedido. Mas também se posiciona diferente ao entendimento a ser dado com relação aos documentos fiscais apresentados junto com o seu recurso ordinário. A nova documentação, por sua natureza, é fato novo, juntado aos autos na primeira oportunidade processual, é de ser recebido e conhecido conjunto de documentos. E finaliza aqui: a matéria é incontroversa, visto que o fiscal autuante, bem como a representação fiscal, concordam com a declaração de subsistência dos itens nos termos do pedido do contribuinte, visto que a documentação atende plenamente às exigências do corredor de exportação. Fala aqui sobre as multas e a vedação do artigo 28. E foi dado parcial provimento ao recurso ordinário, no sentido de cancelar os itens 3 e 4. Este brevíssimo resumo foi o voto da relatora. Eu pedi vista porque efetivamente queria ali apreciar algumas questões pontuais, em prestígio aqui ao advogado e também a composição da Câmara de hoje. E eu vou rapidamente, o voto é curto, eu vou ler aqui o meu voto. Trata-se de pedido de vista de recurso misto que solicitei para melhor análise dos autos, em razão de dúvidas que surgiram no decorrer dos debates desta coluna da Câmara, especialmente no que toca aos argumentos aviados em sede de recurso ordinário. Desde já anuncio a minha concordância em relação ao trato dado pela relatora ao recurso de ofício, a qual negou-lhe provimento. Então, estou negando provimento também ao recurso de ofício. Eu coloco aqui: quanto ao posicionamento externado junto ao recurso ordinário aviado, moralmente em relação aos itens 1 e 2, reputei oportuna uma leitura um pouco mais aprofundada dos autos, a fim de conferir a veracidade e coerência dos argumentos manejados pela recorrente, bem como manifestar a minha concordância ou discordância em relação ao entendimento proferido pela relatora sobre a matéria. Eu coloco aqui: chamou-me a atenção a argumentação trazida pela recorrente e sua bem realizada sustentação oral acerca do perdimento de mercadorias durante seu processo produtivo, notadamente no que diz respeito ao seu processo de distribuição e transporte. A esse respeito, extrai do recurso ordinário de folhas 427 dos autos que a recorrente afirma quanto aos itens 1 e 2 do presente AIN, em síntese e respectivamente, que 1. As perdas e quebras de mercadorias, açúcar, foram desconsideradas, e 2. As quebras de etanol em armazéns externos foram desconsideradas. De acordo com quanto alegado pela recorrente às folhas 440, em primeiro lugar, o lançamento desconsiderou, assim como fez a decisão hora recorrida, de forma integral, o fato de que a totalidade das mercadorias discriminadas nas notas fiscais, em relação às quais houve lançamento do crédito item 1, foram objeto de perda em armazém externo. Pois bem,
Lidos e relidos os presentes autos, deixo claro que o negrito acima não foi sem propósito, esta parte que eu li. Constato que a própria recorrente admite que a totalidade de suas mercadorias discriminadas nas notas fiscais, descritas no item 1.1 do presente AIN, foram objeto de perda em armazém externo, ou seja, a perda das mesmas deu-se após a saída das mercadorias de seu estabelecimento. O momento em que ocorreram as perdas descritas e confessas deu-se, pois, após a saída de tais mercadorias do estabelecimento da recorrente. Fato esse, per se, a neutralizar a validade dos argumentos manejados, os quais, caso a caso, poderiam ser acolhidos se comprovada que tal perda ter-se-ia sido verificada durante o processo produtivo extrativo ou de sua transformação, na hipótese de terem ocorrido antes da saída das mesmas do estabelecimento da contribuinte. Assim não verificado, é inegável a ocorrência do fato gerador, como bem pontuou tanto o julgador de piso, como igualmente feito pela representação fiscal. É como igualmente penso, ainda que o percentual de perda equivale a uma fração mínima, que sai irrisória, em relação a toda a operação referida neste expediente administrativo. O mesmo raciocínio se sucede em relação ao momento de perda, em caso quebra de álcool, a que se refere o item 2. Eis que tais quebras se deram em armazéns gerais, ou seja, após a saída do estabelecimento da recorrente, entendo, a contrário senso do alegado em sede recursal, pela ocorrência do fato gerador, eis que configurada a saída para a formação de lotes destinados à exportação. Em desabono à tese recursal, relembra a propósito que tais exportações não se consumaram, como igualmente apontado pela juíza relatora. Desta feita, evitando repetições desnecessárias, em concordância com a totalidade dos argumentos aviados pela juíza relatora, os tomando para mim como se minhas razões fossem, julgo por inatacável seu bem elaborado voto dele nada divergindo. Diante do exposto, conheço do recurso ordinário, para no mérito dar-lhe parcial provimento, nos exatos termos do quanto decidido pela juíza relatora. Por seu turno, conheço do recurso de ofício, para quanto ao mérito, negar-lhe provimento. Portanto, senhores, eu estou concordando com o voto da juíza relatora, no sentido de que verifiquei que, em relação aos itens 1 e 2, as perdas se deram após a saída das mercadorias do estabelecimento da recorrente. Usualmente, quando se alega perda de mercadoria durante o processo extrativo ou processo de fabricação, eu sou sensível a esse tipo de argumento, mas quando dentro do estabelecimento da contribuinte. No momento em que a mercadoria deixou o estabelecimento da contribuinte, perdas que ali aconteçam, infelizmente, já deu origem aqui ao fato gerador e as perdas aconteceram após a saída. Portanto, com todas as vezes aqui, eu não posso acatar os argumentos trazidos pela defesa, né? Mas ainda adiciona-se aí o fato de que saíram as mercadorias para a exportação. Exportação esta que não ocorreu. Portanto, temos mais aí uma situação fática que, no meu entender, corroboram aqui a tese levantada pela juíza relatora e por mim acompanhada. Por essas razões, estou acompanhando integralmente o quanto decidido pela juíza relatora. Abro aqui a palavra aos colegas se caso eles tenham aqui algum complemento, alguma observação a ser feita. Doutor Alberto, doutor Samuel, algum complemento, alguma observação? Obrigado, presidente. Eu vou fazer mais um registro do entendimento feito aqui pela essa breve sustentação realizada pelo Dr. Carlos, que agradeço. Ficou claro o que estava sendo discutido aqui, aquela questão da DC 49, que até então houve depois a mudança na própria legislação, né, na lei Candir, e também o fato aqui, agora acompanhado por todos, pelo Dr. Argos, pelo momento, né, as distinções. E então, para mim, ficou claro tanto o posicionamento do Dr. Carlos como do Dr. Argos. Era só mais esse registro e agradeço pela consideração, Dr. Carlos, deixar registrado a sua sustentação que já foi feita no decorrer do processo e como eu estou substituindo aqui, então ficou bem claro para mim. Agradeço. Obrigado, doutor Alberto. Doutor Samuel, algum complemento? Não, senhor presidente, ok, nós havíamos discutido esse processo aqui anteriormente, né, quando a sustentação, e acompanho ambos na decisão aí, está perfeito. Perfeito. Representação fiscal, alguma observação? De acordo também? Bem, todos de acordo, eu vou encerrar os debates.
O relator do processo ainda não votou. Doutora Daniela, preciso que confirme o voto. Doutora Daniela, nos escuta? É preciso só registrar, portanto, o voto. Obrigado. Bem, o voto registrado. Eu encerro os debates e peço a gentileza dos colegas aqui para a iniciação de verificação do quórum. Doutor Samuel? Perfeito, obrigado. Votação iniciada. Votação encerrada. Eu anuncio aqui, em relação ao AIN 5036-665, em que é autuado Raízen Energia S.A., tivemos aqui o voto vencedor da doutora Daniela, na verdade, a unanimidade, em que se deu parcial provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto da relatora, e não provimento ao recurso de ofício. Portanto, eu encerro aqui esse julgamento. Doutor Carlos, agradeço a sua presença aqui, sempre muito bem-vindo aqui na nossa Câmara. Então, o resultado do julgamento é este anunciado, nos termos aqui do voto da relatora, acompanhada à unanimidade. Peço aqui que tenham, aliás, desejo que tenham aqui uma boa semana, doutor Carlos, doutor Cristiano, e, nesse sentido, encerro o julgamento do AIN 5036-665. Bem, agradeço, presidente, agradeço a todos da Câmara e a representação fiscal também aos servidores. Muito obrigado, uma ótima semana a todos vocês também. Obrigado igualmente a você. Desejo um bom trabalho a todos também. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Bem, cumprimos aqui a nossa pauta. De antemão aqui eu agradeço a presença do doutor Alberto, que muito bem aqui representou aqui os contribuintes em substituição ao nosso presidente, doutor José Orivaldo Pérez. Doutor Alberto, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo à nossa Câmara. É uma alegria aqui, uma satisfação tê-lo conosco. Agradeço a representação fiscal, agradeço aos meus colegas e peço aqui ao Oswaldo, por gentileza, que faça o encerramento da gravação. Então, eu declaro encerrada a sessão de julgamento realizada aqui aos 18 de novembro de 2025, agora 9h46. Encerro, portanto, a sessão de julgamento desta segunda Câmara Ordinária do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, desejando a todos aqui uma excelente semana, excelentes trabalhos aqui ao longo da semana. Oswaldo, por gentileza, pode encerrar aqui a nossa sessão? Muito obrigado.